Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa Garota Mix e hoje é a Paia dos Meninos, e eu vou estar apresentando com vocês o nosso programa Garota Mix. É o Wilson Aquino, diretamente aqui dos nossos estúdios. Bem, hoje eu estou aqui com minha amiga sensacional, Nilda Simone. Olá, Nilda, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Muito bem. Beleza. Olha, você sabe que eu te trouxe aqui. Você lembra que eu te falei que eu ia botar você no rabo de foguete há muito tempo atrás, né? E colocou Mas agora. antes de contar o porquê que eu falei que eu ia te colocar no rabo de foguete, primeiro nós vamos saber um pouquinho sobre essa mulher aqui que tem uma história sensacional de vida e principalmente ligada à parte de algo que vocês vão saber agorinha. Mas antes de mais nada, Nilda, me fala um pouco da sua história. Você é natural de onde? Eu sou natural de Inhumas, Ah, Goiabeira. mas foi registrado como se fosse no Caturaí, Mas que é uma cidade maravilhosa. como também. assim? Explica esse negócio aí. Nasceu lá e registrou em outro lugar? O que foi? O papai, nós morávamos na fazenda do meu avô, no município de Caturaí. Sim. E eu nasci em Inhumas. Aí o papai colocou que eu nasci em Caturaí, mas eu gosto das duas cidades. Mas peraí, Caturaí é uma cidade próxima a Inhumas. É uma cidade pequenininha, uma É. cidade rural, muito bonita. Ah, que bacana, que joia. Olha só, o seu pai estava de passagem. Nós morávamos lá. Ah, vocês moravam região, na região, né? É muito comum isso, né? Não sei, eu tenho até uma amiga que eu vou até falar, que vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, você conhece muito bem ela. Ela é da sua área também. Ela nasceu em Belém, mas só passou por Belém. Ela deve estar assistindo a gente agora e está querendo me matar, inclusive, tá? Porque ela nasceu só em Belém, eles passaram. Ela conta assim que o pai e a mãe dela desceram no aeroporto, ela nasceu e eles voltaram para Goiânia. Mas me diga uma coisa aqui. E vem cá, você nasceu em Umas, foi criada em Umas, como é que é? Eu fiquei em Inhumas até 12 anos. 12 anos. Mas, assim, a família do meu pai é de Aparecida. E eu vinha todo ano para cá, 2, 3, 4 vezes por ano. E aos 12 anos eu mudei para Aparecida, justamente no dia do meu aniversário. Como assim? O dia do aniversário mesmo, eu mudei para Aparecida. O seu presente foi deixar a sua terra natal, seus amigos. Que maravilha para o adolescente, né? Mas eu cheguei aqui, eu tive tantos amigos também. Você está brincando, sério? Foi. Então você chegou em Foi Aparecida, muito bem-vinda. você já se adaptou, começou a fazer amizade. Bem, apesar de que a Nilda é o seguinte, onde ela chega, ela já cria simpatia em pessoa, não tem gente estranha para ela. Mas me fala aqui. E esses amigos eu tenho até hoje. Sério? Desde aquela época de 80, até hoje eu tenho Não eles. tem tempo, muito tempo. Então. Eu não vou falar a idade não, né? Deixa passar. Mas continuando. Só até hoje. Mas me fala aqui, você veio para Aparecida, a Aparecida era muito pequena. Né? Era uma cidade que ainda tinha aquelas casinhas na praça, né? Tinha as casas na Tinha praça. alguma coisa bem interessante. Nós encontrávamos na praça, conhecíamos todos que moravam aqui. Não é como hoje, uma cidade muito grande. Era uma cidade ainda interiorana, mas era muito boa de se viver. Tinha um clube recreativo, Olha. onde os jovens se encontravam todos os sábados, Sim. as matinês no domingo, carnaval, a gente fazia matinê. Então, era uma cidade pequenininha, mas muito boa de se viver. É engraçado, né? Hoje a Aparecida é a segunda maior cidade Do estado de Goiás. do estado de Goiás em número de habitantes, né? Mas naquela época, quando você veio para cá, você tem mais ou menos uma ideia de quantos habitantes tinha? Eu acredito que tinha, em média, uns 20 mil habitantes, 20 e poucos mil habitantes. Não passava disso, não. Na realidade, ou seja, a Aparecida cresceu mais de 1000% nesse tempo inteiro. Mas não no centro tinha esse tanto de habitantes. Nós tínhamos muitos bairros, né, que ela já tinha sido loteada. Então, tinha Cruzeiro, Vila Brasília, Santa Luzia, Vila Souza, ali Santo Antônio, Cidade Livre. Então, era esse tanto de habitantes, mas, assim, cada um do seu bairro. Aparecida era muita cidade dentro de uma só, igual é hoje ainda. Mas eu tava vendo algumas coisas, algumas fotos, inclusive no museu, parece que era assim, eram como se fosse uma cidade com pequenos povoados, né? Isso Não mesmo. eram interligados, né? Era assim, era o centro de Aparecida e era lá do outro lado a Cidade Livre, depois você ia para o outro canto, Cruzeiro. Depois Vila Brasília, Santa Luzia. Pareciam que eram pequenos povoados dentro de uma região só, né? E o centrinho era mais assim, pequeno, as pessoas se conheciam todos.
Ou seja, ali não podia Todos. fazer coisa errada, né? Não, se fizesse, tinha umas senhoras na praça, eram até minhas parentes, Sei. ficavam olhando pela janela. No outro dia, contava tudo para a mãe da gente. Será que a tia Nilmari ficava na janela também? Não, a tia Nilmari era nova, a tia Nilmari é nova, as que ficavam eram bem mais velhas. Ah, meu Deus do céu. A tia Nilmari era espiada. Não pode ficar sabendo que eu estou falando isso, que senão já viu, né? Ela vai me chamar lá na catira, lá e bater o pé. Mas me fala aqui, então, ou seja, você chegou aqui e me fala, a turminha se reunia na praça ali, e o que tinha de diversão na praça na época, quando você chegou aqui? Nós tínhamos um grupo de jovens, né, que era da Igreja Católica e também tinha da Igreja Evangélica, da Assembleia de Deus. A gente fazia serenata na rua, cantava toda sexta-feira na casa de um. Olha que Luiz bacana. Gonçalves, mas a família dele, família mineira, eles tocavam, né? E a gente fazia essas reuniões. E esse negócio, você falou de serenata. É interessante que eu ainda passei por essa fase de serenata ainda. Não estou falando assim que... que é tão antigo. Eu não sou tão antigo, né? É Eu vou te falar velho, é complicado, né? Mas eu não sou tão antigo. Mas eu convivi esse momento de serenata. Era tão gostoso, né? Eu Era achava bom, muito né? bom, porque a gente fazia sempre na casa de um. Nós íamos aquela turma numa casa, em outra. E quando fazíamos serenata, tinha sempre aqueles bares, né? Aqueles bares ali na praça, que a gente ia para lá tomar um suco, conversar. Conhecíamos todos, então já sabia, tal hora alguém chega, depois, se aquela moça estivesse sozinha, um rapaz levava ela em casa, mas com todo respeito, sempre tinha aquele cuidado quando os pais não buscavam. Era como se fôssemos irmãos. Olha que joia, Era que muito bacana. bom. Eu acho que hoje não existe mais esse tipo de interior. Será que existe? Bem difícil, né? Olha, Difícil, em Goiás Velho ainda existe essa característica, né? A cidade de Goiás. Ainda tem até serenata. Eu estou falando isso aqui para vocês, com a Nilda, é porque depois nós vamos entrar no assunto e vocês vão entender um pouquinho o porquê que ela está falando. Eu não posso cutucar muito não, porque tem uma surpresa que depois vem aí. Mas vem cá, não vou adiantar não, porque por mim eu já estava lá naquela outra parte que você sabe, né? Vamos, que é a parte que... por partes. Me diga uma coisa, você veio para cá e tal, passeou com os seus amigos, namorou. Namorei, nossa, muito. Que era bacana e continua sendo muito bom, né? Mas, continuando o assunto, me diga, depois disso, você começou a traçar outros rumos na sua vida. Aí eu comecei a fazer magistério, fui ser professora, fui normalista, né? Aí eu quis ser professora, entrei na prefeitura municipal. Fui dar aula numa escola onde tinha 12 alunos. 12 alunos? Em uma sala conjugada. Era o 3º e 4º ano do ensino fundamental. Sim. E aí a gente dividia o quadro, de um lado a gente dava aula para o 3º, do outro dava aula para o 4º. Olha, só tocando nesse assunto aí, para você que está assistindo a gente, e que é mais dessa época nossa aqui, conviveu muito com essa situação. Hoje as pessoas reclamam muito da educação. Mas hoje melhorou muito. Melhorou bastante. Muito. Antigamente era terrível. Eu cheguei a passar por isso. Eu já cheguei a ficar em uma sala de aula onde o quadro era dividido, sabe? Era o 3º e o 4º ano juntos. Agora, hoje eu acho assim, que os alunos têm muita mordomia em relação à nossa época. Hoje tem uma sala para cada um, tem escola de tempo integral, tem projetos e projetos criados pelo governo federal, governo estadual, municipal também. O aluno, se ele quiser, ele fica praticamente o dia todo hoje fazendo atividade. E me fale uma coisa aqui, essa questão de você ter dado aula para esse tipo de escola na época, criou em você um certo amor maior, porque a proximidade era maior com o aluno, né? Ali era uma coisa mais de dia a dia, porque eu acredito que a escola não era perto de casa, né? Não, era longe, eu ia de bicicleta. Eu comprei uma bicicleta muito bonita na época. Olha a história da bicicleta. E aí, eu ia dar aula lá na região do Tangará. Sim. E os meus alunos, até hoje, eu tenho saudade dele, lembro o nome de todos, o maior carinho. Que bacana. Mas, assim, eu dei aula para eles no prézinho, depois voltei na 4ª série. Aí já era uma sala para cada, já estava evoluindo. Mas eu tenho muito carinho por eles, muito. E me fale uma coisa aqui, depois disso daí você começou a dar aula e tal, e me conte um pouco mais. Aí eu comecei a lecionar na rede estadual, né? Fui cursar geografia na Católica. E naquela época que eu entrei para o curso de geografia, aqui em Goiás só tinha 2 faculdades,
que era a Católica Federal. Sim. Então, a Prefeitura Municipal de Aparecida tinha um ônibus para levar os estudantes para estudar lá em Goiânia. Que era longe. Era longe. Meu Deus, era longe. Não era tão rápido como é agora. Não agora tinha tanto transporte. Quer dizer, é rápido entre aspas, mas se você não pegar o trânsito maluco que é hoje, né? E aí tinha um motorista nosso, que era o seu Osmar, ele nos levava, pegava nós 6 horas na praça, e o último a devolver era meia-noite, e o último era eu. Porque eu morava mais próximo da casa dele, na descida eu descia junto com ele. Nunca esqueci. E quando nós íamos para a Praça Universitária, naquela época, né, 18 anos, bonita. Sim, era o top, né? Naquela época, acho que era a Praça Universitária em Goiânia e a Praça Tamandaré, né? Tá vendo, Aí gente? a Praça Universitária tinha ônibus de todas as cidades do estado de Goiás aqui mais próximas. Sim, sim. E nós tínhamos uma brincadeira com a Hidrolândia. Pode contar? Pode, o problema é seu, eu não tô nem aí. Minha amiga Maíra, que está assistindo aí de Hidrolândia, que depois vai brigar com a gente. A gente tinha uma brincadeira com a Hidrolândia, né? A gente passava, o ônibus nosso corria mais do que o deles, a gente ia brincando daqui lá e fazia umas gracinhas ainda. Mas o ônibus de Hidrolândia era mais velho que o nosso, mas ele quebrava. O nosso quebrava mais que o de Hidrolândia. E quando o nosso quebrava, eu tinha que pedir carona para o de Hidrolândia. E aí, para maldade, eles me deixavam de frente ao cemitério, 11 horas da noite, para falar assim, nunca mais você vai fazer gracinha com a gente. O cemitério da cidade, né? Cemitério da cidade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é um lugar agradável de ficar. É um lugar super agradável de ficar. Mas eu via, porque o motorista lá, o seu Pedro, era muito legal, o tio Pedro, e ele não deixava eu ficar sozinha em Goiânia. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Alguém de Hidrolândia, você que de Hidrolândia que estiver assistindo e tiver deixado ela na porta do cemitério, quiser mandar um recado pelo Facebook do programa, aí entra na página, para falar, 87. eu participei dessa maldade. Essa maldade, eu tinha que correr de medo para chegar na minha casa. Imagina. Ficar sozinha na porta do Na cemitério. realidade, nessa época você não tinha medo não era do ladrão, era do fantasma. Era do fantasma. Hoje eu não teria coragem de descer ali por causa do ladrão. Do ladrão, fantasma. Para você entrar para dentro do cemitério, né? Hoje eu esconderia lá dentro. Esconderia dentro do cemitério. Que mudou legal. muito, né, nesses Mudou anos. E me fala uma coisa, você estudou lá e tal, se formou, fez. E me fale, você disse que foi, estudou lá, e que curso você fez? Geografia. Geografia. Você fez geografia. E aí quando você terminou com geografia, você começou a lecionar? Aí eu já lecionava, né? Porque naquela época eu podia. A gente está cursando e lecionar. Aí eu dei aula no Machado de Assis muitos anos, na rede municipal. E com o passar dos anos, mudei para São Paulo, trabalhei na rede estadual de São Paulo, voltei para cá e fiz o curso de Educação Física na Ezefego, pela UEG. Foi o último a saudosa e maravilhosa Ezefego, né? Que legal. Onde, assim, o que mais me encantava eram as aulas de dança. Sim, com a professora Cristina Bonetti. Eu sou apaixonada nas aulas de dança dela. Sim. Até hoje. Então, foi um curso muito bom e foi um desafio. Principalmente por ser gordo. E aí, quando eu entrei lá, eu nunca esqueci, assim, todo mundo sarado, bonito, né? E alguém falou assim, o que gordo veio fazer na Ezefego? Aquele chato, né? Aí eu peguei e falei assim, não, 40 queria minha vaga. E eu consegui passar. Com o tempo, eles me trataram com tanto carinho, que eu me senti em casa. A gente estava até comentando sobre esse assunto, a gente às vezes fala sobre a pessoa que é mais gordinha, mais fofinha, às vezes ela tem mais preparo físico do que os magrinhos. Um exemplo, claro, que nós estamos comentando antes de começar a gravação, é do neto do Silvio Santos. O Thiago Abravanel, que dá um show. De dança de performance. Ele tem um preparo físico que é poucos. Eu vou falar uma coisa para você. Você conhece a trupe, a gente trabalha bastante, né? E a última que estava trabalhando com a gente, ela era a Larissa, né? A Larissa também ela é bem gordinha. Mas ela é bem gordinha, a Larissa, ela vai estar vendo a gente e vai estar daqui um pouco mandando. Mas é linda, tem mas isso. Ela tinha um preparo físico excepcional. A gente ia fazer os eventos de dança que eu ficava assim, falei, ela vai dar um piti. Porque ela e todo mundo, mas justamente o que você falou, é a questão do preparo. E às vezes é o metabolismo nosso, né? Isso. Porque tem pessoas que podem comer tudo e não ficam gordos. Já tem outros que comem muito pouco e já são mais robustos, né, que é o nosso caso. Existe N fatores também. É verdade. Mas me fala, você fez, aí você entrou no curso de Educação Física, aí o pessoal olhou e falou, olha o gordinho chegou, o gordinho chegou. Eu estava fazendo que ela veio fazer aqui? Me conte. E como é que foi esse processo lá no curso? Com o tempo, eu
cheguei, fiz amizade com todos, né? E me destaquei, não vou mentir. Me destaquei em muitas áreas daquele curso. Dentro da minha dificuldade. Sim, que é sim. claro que eu não vou dizer que eu teria a mesma desenvoltura do que uma menina que pesa 50 quilos, 45 quilos. Mas dentro da minha capacidade, eu me destaquei, assim. E os professores, eles me tratavam muito bem, me ajudavam, meus colegas. Lembro que na capoeira eu tive que dar um mortal. Como é que é? Pera aí que agora. Não, pera aí. Gente, ela deu um mortal na capoeira. Se eu der um mortal, eu morro. Eu vou dizer uma coisa pra você. Mas me conta essa história da capoeira. Agora aí ó, tinha que fazer dar um mortal. Era obrigada. Era obrigada ao mortal? Porque senão não passava. E aí o Luiz lá de Porá e o Eduardo da Molândia eram os mais fortes da sala. E aí eles me impulsionaram, sabe? E eles falaram para minha mãe, se despede dela. Era sempre uma crítica, né? Despede dela. Mas, assim, eles me ajudaram, eles me deram um impulso na hora de dar o mortal e eu consegui cair em pé, né? E aquilo, para mim, foi uma maravilha, porque, assim, foi um obstáculo a mais na minha vida que eu consegui passar. São os desafios, né? E é muito bom. São os desafios. Mas aí você terminou o curso, e o que aconteceu? Aí, depois que eu terminei o curso, eu fui dar aula na escola de educação física um tempo, né? Participamos de muitos jogos, juntamente com o professor Ivan. Nós ganhamos até... O Ivan? Internacional, tá em Curitiba, Ivan, futsal. meu Deus, da época do Ivan, é bom saber. E o Ivan, assim... Ela está me entregando todo mundo agora, viu? Nós trabalhamos muito junto, é uma pessoa muito competente, e eu fazia mais a parte social. E cuidava da alimentação dos meninos, né? E ele cuidava da parte técnica. Então, nós ganhamos muitos eventos, viajamos muitas cidades. Eu amo esporte, gosto mesmo de futebol. Já joguei, agora não dou conta mais. Pera aí, gente, mas, ó, eu tô falando para vocês, eu já conheço a Nilda há um tempo, eu tô conhecendo umas coisas que eu não sabia. Gente, os amigos também que estão ouvindo aí agora, você tá se revelando. Eu jogava no gol. Gente de Deus, gente que lembra. Salão ou campo? Salão. De campo eu fui um dia no jogo da Aparecidense, eu treinei um dia. Mandaram eu correr 10 voltas ao redor do campo. Eu nunca mais voltei. Você correu e foi embora. Pra que o goleiro tinha que correr 10 voltas ao redor do campo? A única corrida que você deu foi embora, né? Embora. Bem, Nilda, vamos falar um pouquinho sobre a questão da escola hoje, em que você hoje é diretora. Né? Passou todo esse tempo e você hoje é diretora em uma escola em Aparecida de Goiânia, que não é uma escola grande. Não, escola não pequena. E tem um diferencialzinho aí, mesmo sendo uma escola pequena, que está fazendo uma transformação social ali, né? Olha, eu acredito que essa mudança começou em 2010. Sim. Até então, a escola era um pouco desacreditada. Aí as pessoas que estavam lá começaram a mudar a escola. Depois nós fomos para lá e dei continuidade em todo o grupo que estava. Não mudei ninguém. Temos parceiros dentro da segurança pública, né? Que é o comandante Salles, que dá todo o apoio na segurança. Hoje não tem violência mais na escola. Olha que bacana, gente. E o que aconteceu? Os projetos do governo, Projeto Mais Educação, agora nós temos dança, nós temos teatro, nós temos violão, temos fanfarra. Me fala uma coisa, quantas salas hoje, em espaço físico? 5 salas. 5 salas, gente. 5 salas e tem... Tudo isso. Ela tem o quê? Vamos 5 salas. Quantos alunos nós hoje temos... em um turno? Fala só em um turno, só em um turno. No geral, são 570 alunos. 570 alunos. 200 e poucos por turno. Por turno, 200 e poucos. Então, nós temos... violão, música, fanfarra, teatro, dança, viola, catira, pintura. Temos pesquisa de campo sobre as tradições regionais da Vila Souza e temos o esporte. 9 ações com as crianças e adolescentes da escola. Da escola, com uma escola com 5 salas. Olha para vocês terem uma ideia. Aí nós temos mais cultura, né? Que foi um projeto que fomos aprovados agora. E sobre essa questão desse projeto Mais Cultura, porque na realidade o leque do Mais Cultura ele se abre de uma forma excepcional, né? Aqui no município foram somente 7 escolas que foram contempladas da rede estadual. Então a gente tem que gostar, você tem que gostar da cultura e tem que ter disponibilidade. Por quê? Porque você tem que ir atrás do artista, o artista local.
A gente não pode pegar um artista de Goiânia, um artista de outra cidade. Tem que pegar o daquela região, em diversas tendências, né? E é o que nós estamos fazendo. Mas o que nos falta é espaço físico. Bem, gente, eu sei que nós já conversamos. Se eu continuar falando aqui, tem história, viu? Tem muita história. E a tia Nilmari que me diga, né, tia Nilmari? Minha madrinha querida. É, querida. Então, vamos para o nosso intervalo e daqui um pouco eu vou revelar o outro lado de Nilma Simone. Let me take a selfie. Você sabe como seu público vê a sua empresa? A Borges e Brito vê assim. Pois então, entre em contato conosco pelo telefone 62 3584 5777. Teremos o prazer de fazer de sua marca um sucesso.